Amados irmãos, amadas irmãs, sabendo que estamos nos tempos finais, nós damos graças a Deus, porque nós não somos um povo que não tem direção. Nós somos um povo que tem direção, porque Deus deixou a direção na sua palavra. Nesse momento em que tantos estão ansiosos, perdidos, assustados, nós vemos o cumprimento da palavra de Deus e a nossa esperança se renova. E o Senhor, quando falou dos tempos finais, Ele falou para os seus discípulos, em Lucas 17, 26 até 30, assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló: comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Nós vimos que nos dias da volta do Senhor, teremos nessa terra homens como Noé e também teremos homens como Ló. Mas vimos que Noé foi alguém que, tendo tomado a palavra de Deus de uma maneira séria, tendo sido alguém com quem Deus fez aliança e tomou essa aliança a sério, Noé, tendo tomado essa aliança, ele viveu de acordo com a visão, de acordo com a palavra de Deus, e o resultado é que ele e toda a sua casa, eles foram salvos, ele e a sua casa. Mas o Senhor também diz que haverá Lós nessa terra, e na questão de Ló nós vimos que somente ele se salvou, ele perdeu a sua família. Quando o Senhor menciona, não é simplesmente para que nós tenhamos um conhecimento. Quando ele menciona Noé e Ló, ele está falando para nós: veja a vida de Noé e veja a vida de Ló. Veja como eles reagiram diante da minha palavra. Veja como eles viveram. Na questão de Ló, realmente algo que nos causa dor. Por quê? Porque ele era alguém da família de Abraão. Ele havia sido levado junto, e ele estava junto com Abraão, e durante o tempo que ele esteve com Abraão, ele foi abençoado. Mas ele nunca teve a experiência do chamamento e da promessa. Ele simplesmente foi um acompanhante. E vimos então o perigo de sermos alguém que simplesmente acompanha, mas não tem experiências com Deus. Nós vimos seus erros. Primeiro grande erro dele foi se apartar de Abraão. Quando houve o problema entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló, Ló deveria ter dito: Abraão, o que eu mais quero é estar com você. De que vale esse rebanho? Eu não quero ter o meu próprio rebanho. Vamos ter juntos um só rebanho. Você pode ficar com ele. Pode ficar com tudo, eu quero ficar com você. Você tem o chamamento, a promessa: contigo eu serei abençoado. Mas não foi isso que aconteceu com Ló. Ele, pelo fato de não ter o chamamento e a promessa, ele não tinha uma visão, ele não tinha uma direção, e ele acabou se apartando
de Abraão. Aí foi o começo do erro. Ele perdeu a bênção. Porque Deus estava operando na terra por meio de Abraão. Então, quando ele se apartou de Abraão, que foi seu primeiro grande erro, ele cometeu o segundo erro, que foi de ir mudando suas tendas até chegar a Sodoma e morar em Sodoma, uma cidade pecaminosa. A Bíblia diz que os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Você acha que Deus ficou satisfeito com isso? Não. Deus tinha um coração, Deus queria salvar Ló. Deus queria que Ló se arrependesse, mudasse de vida. Então, nós podemos ver que Deus permitiu que algo acontecesse. A guerra dos 4 reis contra os 5 reis. Dentre esses 5 reis estava o rei de Sodoma. Os 4 reis venceram e, então, resultado está em Gênesis 14, versículo 12. Apossaram-se também de Ló, filho do irmão de Abraão, que morava em Sodoma, e dos seus bens, e partiram. Nós vimos então aqui que nessa guerra Sodoma perdeu. E como Ló estava em Sodoma, ele foi levado cativo. Essa foi uma experiência que Deus permitiu que Ló passasse. Deus estava mandando um recado para Ló. Ló, eu não quero que você fique em Sodoma. Você ficar em Sodoma é virar um cativo. Então, olha só, Ló agora estava preso, tinha sido levado embora, junto com todos os seus bens. Na verdade, Ló perdeu tudo nesse momento. Mas, se terminasse aí, nós não poderíamos ver o arranjo soberano de Deus. Mas olha o versículo 13. Porém veio um que escapara e o contou a Abrão, o hebreu. Este habitava junto dos carvalhais de Manre, o amorreu, irmão de Escol e de Aner, os quais eram aliados de Abraão. Olha só, Deus permitiu que uma pessoa escapasse e fosse contar para Abraão. Está vendo? Isto é o arranjo soberano de Deus, isto é o amor de Deus por Ló. Deus não queria que a experiência de Ló terminasse ali. Ele deixou uma pessoa escapar e essa pessoa foi contar para Abraão. E o que nos alegra é ver a reação de Abraão, versículo 14. Ouvindo Abraão que seu sobrinho estava preso, fez sair 318 homens dos mais capazes, nascidos em sua casa, e os perseguiu até Dan. E repartidos contra eles de noite, ele e seus homens, feriu-os e os perseguiu até Obá, que fica à esquerda de Damasco. Trouxeram de novo todos os bens, e também a Ló, seu sobrinho, e os bens dele, e ainda as mulheres e o povo. Olha só a reação de Abraão. A reação de Abraão não foi: bem feito, viu? Quem mandou ele se separar de mim? E quem mandou ele ir lá para Sodoma? Bem feito. Bom, agora o que eu vou fazer? Agora eu vou orar por ele, que Deus tenha misericórdia dele. Não, essa não foi a reação de Abraão. Abraão, quando soube que ele estava preso, ele tomou uma decisão: eu vou salvar Ló.
eu vou salvar Ló. Então, esta é a primeira indicação que Deus está dando para nós agora. Nós ouvimos que nos tempos finais nós teremos Noé e nós teremos Ló. Não nos cabe ficar dizendo quem é Noé, quem é Ló. O que nós devemos fazer agora é compreender essa mensagem do Senhor. A mensagem do Senhor para nós é a seguinte: se existe um Ló, você tem que ir salvá-lo. Você tem que lutar por ele. Você tem que lutar contra o inimigo. Tem que trazê-lo de volta. Tem que trazê-lo de volta à minha presença. Amado irmão, amada irmã, se você está hoje na condição de Ló, se você foi levado cativo, nós estamos aqui para lutar por você. Nós vamos ir você de volta, nós vamos resgatá-lo, nós vamos lutar por você, porque você pertence ao Senhor.